tá? Vinculadas à pesquisa científica, diretório de grupos de pesquisa, então existem grupos de pesquisa em diferentes universidades que oportunizam a produção científica, técnico-científica do país, tá certo? E existe um cadastro específico do CNPq para o diretório de grupos de pesquisa. E também o painel Lattes. O nome dessa plataforma ela foi criada em homenagem a um físico brasileiro, que é o César Mansueto Giulio Lattes. Enfim. Então, o que seria a plataforma Lattes? Ela é um banco de currículos de pesquisadores e estudantes brasileiros que atuam no país, tá? Então, na necessidade de a gente ter um levantamento de quem realiza a produção técnica científica do país, se criou esse banco de dados, esse banco de currículo bem grande, tá? Que ele vai abarcar pesquisadores e pesquisadoras que estão aí em nosso país, em todo o território nacional mesmo, ou pesquisadores também que estejam em outros locais que não o Brasil, que não residam aqui conosco, tá? Mas que atuam na pesquisa brasileira. É a maior base de informações profissionais do país, tem aproximadamente 2 milhões de pessoas cadastradas no currículo Lattes. Está integrada a plataforma Lattes, que também vai reunir as outras informações que eu abarquei com vocês no slide anterior. É utilizado para avaliação de competências do pessoal de nível superior, por mérito de projetos e pesquisa, dentre outros. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele utiliza o Ministério da Saúde, não, me perdoe. O Ministério da Educação utiliza o currículo Lattes, por exemplo, também dentre os critérios de avaliação das pessoas que estão envolvidas com pesquisa na universidade, né? Então, toda vez que a gente fala assim, a gente passou recentemente, por exemplo, pelo credenciamento do curso de enfermagem e de outros cursos como fisioterapia, de psicologia, né? Então, o MEC, ao nos visitar, ele pede a informação, por exemplo, de todas as professoras, de todos os currículos das professoras, né? Para ele estar avaliando a produtividade, a produção técnica científica desse corpo docente, tá? De igual modo, quando você pertence, por exemplo, a um grupo de pesquisa, todos os estudantes e professoras que estão envolvidas com as pesquisas deste grupo, elas são avaliadas a partir também dos registros da plataforma Lattes, tá? Então, a universidade, ela recebe também um feedback em critérios de avaliação de qualidade da universidade por conta dos registros que estão no currículo Lattes. Então, existe aí uma importância muito grande no sentido de que, se você desenvolve pesquisa, você é integrante de uma iniciação científica, você faz parte de um projeto de pesquisa, seja ele a nível de mestrado, doutorado e assim por diante, a partir do momento que você tem o currículo Lattes e você reúne as informações da sua pesquisa dentro desse currículo, você vai estar auxiliando, ajudando que a sua universidade ela seja melhor avaliada, tá? Então, é muito importante a gente entender esse fluxo aí do currículo Lattes dentro da nossa organização como um todo, tá? A nível de pós-graduação, isso também tem uma relevância muito grande. Então, pessoas, por exemplo, que atuam na pós-graduação, seja numa especialização, no mestrado, no doutorado, seja como estudante é, ou como docente, também necessitam do cadastro do currículo Lattes atualizado para essa avaliação, tá? Contínua que acontece em relação às universidades como um todo. O cadastro no currículo Lattes, ele é livre e ele é gratuito. Então, essa é informação relevante. Então, quando vocês cadastrarem o currículo Lattes, vai ser tudo gratuitamente fornecido para vocês, tá certo? Então, para que serve esse currículo? Então, podemos aqui pensar um pouquinho que ele serve para padronizar, né, o registro curricular nacional, se a gente pensar de uma amplitude maior, então a gente tem um padrão aí nacional de currículos para as pesquisadoras e os cientistas do nosso país.
Como segundo item, um instrumento para avaliar os pesquisadores e docentes e discentes, como eu bem falei para vocês agora a partir dos exemplos. É uma oportunidade das pessoas relatarem as suas experiências profissionais e também de estabelecer networks. Então, a partir do currículo Lattes, a gente pode, por exemplo, pesquisar algumas pessoas, né, que trabalham com produção científica específica e até realizar networks, né, realizar ali contato com pessoas de outros estados, contato com pessoas de outras universidades, para poder estar aí pensando em pontes de se agregar conhecimento técnico-científico, tá certo? Então, por que o aluno da graduação? Porque, enquanto aluno de graduação, é interessante que eu tenha necessidade de um currículo Lattes. O currículo Lattes vai lhe oportunizar a visibilidade, tá? É lá que a gente vai ter, para além de um currículo padrão, né? Registro sobre a sua produção, sobre a sua experiência profissional, sobre a sua atuação acadêmica, capacitações, né? A gente tem uma imagem, um perfil da pessoa que cadastrou o currículo Lattes, tem ali registro sobre a sua formação continuada. Então, os cursos que você realizou ao longo do tempo, tá certo? Atuação profissional, sua experiência acadêmica, atuação não só profissional, em diferentes áreas a gente tem a oportunidade de estar observando, então, tanto a nível assistencial, quanto a nível técnico, a nível, né, de formação superior também. Então, a gente vai ter aí diferentes oportunidades de enxergar a visibilidade de quem está cadastrado nessa plataforma. Para além do currículo Lattes, outro termo que é importante a gente entender é o Work ID, né? O Work ID é uma tabulação alfanumérica que foi realizada, né? E Orcad tem uma abrangência maior, tá? Inclusive internacional, para identificar pesquisadores e pesquisadoras, tá? No mundo de modo geral. Então, essa numeração que o pesquisador e a pesquisadora ela tem, ela é individual. E ele agora veio agregado à plataforma Lattes. Então, além da plataforma Lattes, você tem acesso também ao OrcID, tá certo? Então, lá nessa plataforma, você consegue fazer esse pareamento, selecionando no menu principal o campo dados gerais e, em seguida, selecionar a opção de identificação. Depois, clicar em outros identificadores e escolher o OrcID, tá? Informar o seu OrcID. Qual o ganho que a gente tem nisso, né? A gente tem aí no mundo diferentes pessoas, pessoas inclusive que têm os mesmos nomes, mas que têm abrangências e áreas diferentes no em seus campos de atuação, em relação ao local que a pessoa ela atua, a sua nacionalidade, sabe? Então, esse identificador ele vai oportunizar que a gente tenha aí uma possibilidade de entender que, por exemplo, a professora Isis é uma professora que trabalha na área de fisioterapia, né, com as suas especialidades, as suas competências e suas especificidades, tá certo? Então, esse identificador, ele agrega nesse sentido. E hoje em dia, todas as revistas científicas, né? Elas já têm tendenciado, principalmente as revistas indexadas, a solicitar o seu OrcID, tá? Então, é importante que, para além do currículo Lattes, o aluno também busque fazer o registro no OrcID, tá certo? Isso de todas as autoras envolvidas no processo. E aqui a gente tem a capa. Quando a gente entra na plataforma Lattes, a gente tem a capa, a gente acessa a essa frente aí, tá? Nessa frente, vocês observam aí do lado, onde tem acesso direto, né? Os locais onde vocês poderiam acessar currículo, diretório de instituições ou diretório de grupos de pesquisa, como eu falei no início da aula. Sobre o currículo Lattes, observe que tem três itens. O buscar currículo,
No Buscar Currículo você tem a oportunidade de pesquisar qualquer é, cientista, pesquisadora que vocês tenham interesse de buscar, tá? O seu currículo. O atualizar currículo é onde vocês vão conseguir acessar com o seu login e senha, que basicamente é CPF e a senha. E o cadastrar novo currículo é onde vocês devem iniciar essa aproximação com o Lattes de vocês, né? Que é o momento onde vocês vão criar o currículo, tá certo? Quando eu clico no cadastrar currículo, ele vai aparecer justamente nessa página. Nessa página, você vai definir país de nacionalidade, e-mail, senha, confirmar o e-mail e confirmar a senha também, tá? Basicamente isso. Observe que existem etapas onde vocês vão informar, trazer informação pessoal, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. É o básico que vocês vão necessitar realizar de preenchimento nessa plataforma para se criar o currículo Lattes. No item buscar currículo, ele tem essa frente, tá? E aí você coloca o onde tem buscar por, você vai colocar o nome completo da pessoa que você tem interesse por buscar, e aí você vai colocar nas bases de doutores ou demais pesquisadores, tá certo? Então, eles destacam os doutores em relação aos demais pesquisadores. Se você quiser buscar, por exemplo, uma pessoa que é mestre, é mestranda, é graduanda, você clica na caixinha seguinte e aperta no buscar. E aí ele vai dar as opções que vocês têm em relação às pessoas que têm aquele nome, e abaixo vai trazer um breve resumo dessas pessoas. Quando vocês acessam o currículo de vocês, já na frente atualizar, vocês vão observar que existe aqui, ao lado esquerdo, né, uma gradezinha. Nessa gradezinha, a gente tem várias possibilidades aqui de explorar esses recursos, né? Então, vocês têm a oportunidade, a possibilidade de explorar esses recursos. Nesses recursos, você tem, por exemplo, informações gráficas sobre o seu currículo, quem foram os autores mais citados no currículo, também se você quer identificar algum coautor, enfim, vários elementos aí que vocês podem ir clicando e buscando informações que tem no currículo Lattes de vocês. Mas para nível de entender, poxa, eu estou aqui na graduação e vai ser a minha primeira vez, minha experiência com o currículo Lattes, o que eu preciso entender de fundamental? É nessa aba aqui, à esquerda, que você vai ter uma paginazinha, essa página aqui, à esquerda, né? Com uma setinha para fora e uma setinha para dentro. Essa página corresponde a exportar ou importar, tá? Então, por exemplo, quando eu quero terminar, baixar o meu currículo, eu vou bem aqui nessa aba exportar. E aí ele vai me dar opções de possibilidades de exportar esse currículo. Se eu quero exportar por completo, se eu quero uma versão resumida, se eu quero versões diversas com relação ao currículo, tá certo? Assim como você tem a oportunidade também de importar informações para o currículo de vocês. Antigamente, a gente tinha esse layout acima, o currículo Lattes ele recebeu uma atualização e a gente tem aqui no acessar, tá? Essa possibilidade atual, onde você deve digitar o CPF e colocar continuar e clicar com a senha. Esse aqui é o currículo da professora Ionara, tá? Só para vocês verem, quando a gente acessa o currículo Lattes, ele tem essa imagem. E aqui a abazinha que eu falei para vocês, onde vocês conseguem imprimir, nananã, entre outras coisas, onde você consegue exportar também o currículo Lattes aqui pela esquerda. Observe, nessa aba principal, vocês terão a possibilidade, tá, de ter o link de acesso ao currículo de vocês. Então, por exemplo, se vocês passam por um processo seletivo que tem a necessidade de envio do currículo Lattes via link, é esse link que é o link identificador do currículo de vocês. Então, você copia esse link e envia para qualquer pessoa, automaticamente, ao clicar no link, a pessoa vai ter acesso ao currículo, tá certo? Aparece a data de última atualização, tá? E publicação. Qual a diferença
Porque tem assim, última atualização, última publicação. Toda vez que a gente atualiza o currículo Lattes, ao enviar, ele pergunta se vocês têm ele pergunta se vocês questionam, na verdade, se vocês querem publicar esse currículo para que todos tenham acesso às informações ali. Então, vocês clicam em enviar currículo, em permitir, tá? E aí vai acontecer a publicação. Então, observe, por exemplo, que houve atualização e publicação dessa versão do currículo para que todos tivessem possibilidade de enxergar essas atualizações. E essa informação, ela vai vir aqui em vermelho onde tem avisos. Então, às vezes, o aluno erra por atualizar o currículo e não realizar a publicação desse currículo, tá certo? Então, quando a gente não clica na publicação, acontece desse currículo não ficar atualizado para todas as pessoas que acessem ele. Aqui vocês vão ter a oportunidade também de criar o resumo de vocês com dados principais. Esse resumo, ele é editável, editar resumo. É importante que vocês coloquem, né, informações principais sobre a sua questão acadêmica, é, o seu perfil acadêmico, basicamente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, últimas titulações que você recebeu, né? Onde você atua, o que você faz, de uma maneira bem resumida, tá? E para que as pessoas consigam visualizar aquilo que chama a atenção do seu currículo, tá certo? Então, o currículo Lattes, ele já lhe dá uma versão desse resumo, onde você tem a oportunidade de editar esse resumo. E aí, acima, vocês vão ter as abas que nós vamos explorar um pouquinho aqui, tá? Ah, deixa eu dar uma passadinha. Ok. Quando a gente criar o currículo, é importante que no prosseguimento das etapas, vocês preencham os seus dados pessoais e coloquem a foto de vocês, tá? Após isso, salvar e aguardar para fazer a busca, tá? Então, observe que tem aqui dados relacionados a primeiro nome, né, o nome, o sobrenome de vocês, data de nascimento, país, CPF, identidade, então são dados gerais mesmo de informação pessoal, raça, cor, né, é um dado que foi adicionado inclusive recentemente na plataforma Lattes, é importante, né, porque também vai nos dar um perfil aí com relação à autodeclaração da cor, tá certo? É, e ah, as demais informações vocês vão colocando aqui processualmente, tá certo? Com relação aos dados pessoais gerais mesmo de vocês. Oi, Isis, pode falar. Deixa eu abrir aqui. Para aproveitar esse ponto, que é um ponto muito importante, e para os graduandos aqui no início, em relação a esses documentos, né? Tenham muita Sim, atenção, porque a plataforma Lattes está vinculada a outros órgãos federais, tá? sim, Então, por vezes, se a gente fizer sem atenção, colocar um número errado, colocar diferente do que está no documento, certo? Isso pode trazer prejuízo. Poxa, professora, eu não estou conseguindo fazer o currículo Lattes, está dando erro. Então, às vezes, o erro acontece porque a gente não colocou no caráter. exatamente como está nos nossos documentos. Então, quem não tiver currículo Lattes e for fazer, sugiro tá com CPF, identidade. Se for casado, tá com certidão de casamento do lado. Por quê? Porque vão ter documentos que vão exigir números que a gente não tem, às vezes, de cabeça, e isso vai fazer diferença. A colocação da cor, raça, tudo isso vai ser importante, porque tem que estar de acordo com o que está cadastrado nos órgãos federais. Muito Agora, importante né? isso. Uma numeração no Lattes é errada. Por exemplo, poxa, não conferiu, ficou faltando um número, ou um número errado. Na verdade, faltando é mais difícil, né? Porque eles não permitem. Mas colocou um número errado, é um transtorno para que vocês tenham possibilidade de ajustar esse número, né? Então, muito bem falado, professora Isis. E a foto, não precisa ser foto 3x4, gente.
Também, Sim, mas também é um currículo profissional, então sugiro vocês tirarem uma foto bacana, né? Vocês podem botar uma foto de jaleco, uma foto com a roupa normal, uma foto que vocês acham que vocês estão bonitos, tá certo? adequado, né? Mas sempre pensando na adequação a um currículo profissional, tá certo? Nada de foto em um momento informal no currículo Lattes. Perfeito. Era isso. Muito pertinente mesmo. Enfim, continuando, essa aba ficou bem em cima do meu slide. Como é que eu faço ela sumir? Mas enfim, aqui Luana, tem clique em cima dela e uma você da consegue aba, né? arrastar. Você consegue arrastar ela, ou inclusive Não, mudar ela para lateral. a aba, a compridinha, onde Isso, a tem boot. compridinha. Ah, Isso. não sabia. Eu tô aprendendo agora a usar o Zoom, eu não usava, né? Ela desapareceu, inclusive. É normal? Desapareceu. Ah, apareceu de novo aqui. Pronto, você clicando na tela, ela reaparece. É, eu tô entendendo. Tô entendendo ela, entendi. Entendi agora. Obrigada, Isa. E aí, olha só, a gente tem aqui as abas os itens, né? Onde fica na aba superior, com várias opções, tá? Que a gente vai conhecer aqui também elementos mais principais para vocês. Obviamente, vocês vão ter a oportunidade depois de explorar o Lattes, né? E Lattes é muito assim, de ir conhecendo, clicando curiosamente para poder saber o que é aquilo, do que se trata, e pesquisando aos poucos para poder ir preenchendo, tá? Então, a gente tem no início os dados gerais. Esses dados gerais vão corresponder àqueles dados que vocês preencheram. Então, quando vocês criarem um Lattes, já vai estar aparecendo para vocês os dados da identificação, certo? Mas que também oportuniza algumas atualizações, tá? Então, por exemplo, você mudou de endereço, você tem a possibilidade de atualizar aí nessa aba de dados gerais, certo? Observe que nos dados gerais vocês também têm prêmios e títulos, né? O texto inicial do currículo Lattes, que é aquele resumo, bem outras informações irrelevantes também que vocês queiram apontar ali. É um campozinho onde você pode adicionar outras informações importantes que não estão ali no resumo, mas que vocês querem chamar a atenção no Lattes de vocês. Formação, onde você vai ter a oportunidade de colocar a formação acadêmica e titulação de vocês. Então, terminei a graduação, eu já atualizo nesse item. Fiz uma especialização, atualizo nesse item, tá? E a formação complementar, na formação complementar, vocês têm a oportunidade de colocar aí elementos associados a minicursos, cursos, outros que vocês tenham feito de atualização, né, de educação continuada no currículo de vocês. Atuação, onde vocês também terão vários itens, desde a atuação profissional, nível assistencial, né? Se você atuou em algum lugar, por exemplo, na enfermagem, a gente tem as meninas que são técnicas de enfermagem. Se elas acharem pertinente, bacana colocar também essa experiência dentro do currículo, pode informar aí dentro da atuação profissional, certo? Linhas de pesquisa que vocês atuam, essa linha de pesquisa é muito importante que esteja coerente, condizente com a pesquisa que vocês vão desenvolver. Então, na iniciação científica, o professor, a professora de vocês, né, elas possuem uma linha de pesquisa que vai se encaixar, se adequar à pesquisa que vocês vão desenvolver na iniciação. Então, vocês precisam se informar com a professora qual é essa linha de pesquisa para vocês cadastrarem no Lattes de vocês. Se você pertence a membro, assim, enfim, tem algumas coisinhas que vocês vão ter oportunidade, talvez muito mais adiante, de estarem preenchendo dentro do Lattes a partir do crescimento acadêmico de vocês. O corpo editorial, por exemplo, é um deles. Então, quando você, por exemplo, se torna professora, você pode participar, né, de corpo editorial de revista científica, né, de livro. Então, a gente tem a possibilidade de preenchimento desses espaços. Então, membros de comitê de assessoramento, revisor de periódico, são coisas que a gente já consegue alcançar dentro de uma atuação profissional, já a nível de mestrado e doutorado, tá certo?
Projetos. O projeto de pesquisa de vocês também é necessário, é essencial que seja cadastrado no Lattes, tá? Então, uma vez esse projeto sendo aprovado no edital de IC, vocês vêm aqui nessa caixinha projeto de pesquisa e cadastra a pesquisa que vocês estarão desenvolvendo, tá? Existem também um item para projetos de desenvolvimento tecnológicos e projetos de extensão. Então, às vezes vocês não estão aí na iniciação científica, mas participa de um projeto de extensão permanente, certo? Onde vocês têm a possibilidade de cadastrar aí o projeto de extensão no currículo Lattes. Outro itemzinho importantíssimo é o item produções. Na produção, observe que tem produção bibliográfica, técnica e artística cultural, certo? Então, vai acontecer de acordo com o envolvimento de vocês e em que nível de produção vocês estão desenvolvendo. O mais comum na iniciação científica de ser utilizado é a produção bibliográfica, né? No item produção bibliográfica, a gente preenche os artigos completos, por exemplo, publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, tá? Então, textos que vocês tenham produzidos e publicados em jornal ou revista também vai aí, tá? Trabalhos publicados em anais de eventos, que na graduação é muito mais comum de vocês preencherem esse campo, ou seja, vocês produzem um resumo científico, apresentam em um congresso científico que tem publicação de anais, e aí eu friso a publicação de anais, porque ele vai ter aí receber, né, esses anais um ISBN. Então, ele foi publicado, tá? Ele foi divulgado. Isso significa que ele entra nesse campo aí, entre trabalhos publicados em anais de evento. Então, é comum vocês adentrar esse universo de apresentação de trabalhos quando vocês entram na iniciação científica. Se vocês apresentam trabalho ou palestra de outro tipo que não tenha necessariamente uma publicação em anais, você vai colocar aí, né, a informação nesse item. Partitura musical, se você traduziu algum material, elaboração de prefácio, pós-fácio, né? Então, em literatura, a gente tem essa possibilidade, ou outro tipo de produção bibliográfica não dita aqui, tá? Produção técnica também pode ser possível que vocês tenham a oportunidade de participar e de desenvolver. Então, fica aqui depois a possibilidade de vocês adentrarem essa produção técnica e observarem quais são os itens possíveis, assim como a produção artística e cultural. Tem também item para patentes e registros no currículo Lattes, certo? É interessante a gente falar de patente, porque, às vezes, o próprio estudante de iniciação científica, ele vai desenvolver algum produto interessante, onde pode ser patenteado. Então, buscar esse recurso é importante para vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno de outra universidade que eu atuo, que ele está desenvolvendo um protótipo, né? Então, esse protótipo dele, o caminho que ele está estabelecendo é a patente desse protótipo. E aí, a gente faz o registro da patente nesse campo, tá certo? No campo inovação, a gente também tem a possibilidade de colocar outros elementos importantes de produtos gerados, né? Então, assim, programas, às vezes, marcas, às vezes o aluno desenvolve aplicativos, né? Onde também pode ser colocado. Então, tem essa possibilidade aqui. No item Educação e Popularização de CIT, né? De Ciência e Tecnologia, a gente tem aqui um local que permite a visibilidade e divulgação para o âmbito geral das pessoas com relação ao material que você desenvolveu, tá? E aí a gente tem aí livros e capítulos de livros, né? Trabalhos publicados em anais de eventos também nesse item que vocês querem deixar aberto para o público, tá?
Nesse local, a gente também pode, por exemplo, colocar entrevistas. Você participou de uma entrevista no jornal, você pode colocar aí o cadastro da entrevista e colocar o link da entrevista nesse local, tá certo? Às vezes você participou, né, de uma entrevista que não foi uma de TV, televisiva, mas foi, de uma reportagem. Então, coloca aí também, tá certo? A aba eventos, vocês vão colocar a participação em eventos que vocês tenham feito, é, durante o curso de vocês, em todos os eventos possíveis, né? Então, às vezes, assim, eventos institucionais que tenham oportunidade de participar, vocês colocam aí. Todos os eventos que, vocês recebem a certificação, você tem a possibilidade de cadastrar aí. Orientações, né? Que cabe orientações e supervisões concluídas e orientações e supervisões em andamento, tá? Então, a gente vai aí, cadastrar essas orientações quando a gente já tem a oportunidade de fazer isso, que é no caso de pessoas que, possivelmente, né, já formadas, né, que atuam como professoras, a gente coloca aí esse material, assim como nas bancas também. No item citações, a gente tem a possibilidade de, ter contabilizado aí as citações que a gente tem com relação aos produtos que vocês cadastraram no currículo Lattes. Então, assim, lembrar sempre, né, revisando um pouco do que eu falei já. Na identificação, colocar seus dados pessoais, endereço pessoal e profissional, também é importante. Idioma, níveis de conhecimento sobre as línguas que vocês tenham. Prêmios de títulos também deverão colocar. Então, colocar, por exemplo, é, se teve destaque em algum evento técnico-científico, se recebeu premiação. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Eu ainda na graduação, por exemplo, né? Na verdade, assim, a iniciação científica veio como um desafio para mim, para amadurecimento, inclusive, com relação à minha oratória, tá? Então, quando eu ingressei na universidade, eu era uma pessoa muito tímida. Por ser muito tímida, eu tinha dificuldade de falar em público, era daquela pessoa que suava, que, né, me tremia, o que não é muito diferente, é, do geral das pessoas. Em geral, as pessoas têm uma certa timidez de estar em evidência, né? E aí eu me lembro que o primeiro trabalho que eu, apresentei, eu fui uma catástrofe. Isso na graduação, em sala de aula para os meus colegas, né? Eu suava, eu gaguejava, tudo acontecia comigo naquele momento. E eu fiquei, assim, muito triste, né, com relação a esse processo. Eu me lembro que foi uma disciplina de fisiologia, fisiologia humana. Nossa, um trauma na minha vida. Poderia, né? E aí, logo no segundo semestre do curso, eu tive a oportunidade de fazer monitoria de uma disciplina. Quando eu fiz monitoria dessa disciplina, foi que eu comecei a enxergar as oportunidades de estar num espaço para além dos currículos acadêmicos, para além que o currículo acadêmico oferta, né? Então, além do que dá dentro da grade, que é justamente as disciplinas que a gente tem a oportunidade de fazer. Então, isso abriu um leque muito grande para mim, inclusive para me interessar com a iniciação científica. E me apaixonar, né, dentro da monitoria, pela área acadêmica e pela docência. Foi quando eu determinei na minha vida que eu seria professora. Só que eu não tinha como ser professora, gaguejando daquele jeito. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou me tornar professora de enfermagem, né? Se eu não consigo dizer um mais na frente das pessoas, que eu começo a gaguejar, eu começo a ficar nervosa. E a gagueira era um gaguejar mesmo de tensão emocional, né? Não era uma questão fisiológica, né? Fisiopatológica ou fisiológica. E aí, nesse momento, eu acessei, né, num semestre à frente, depois que eu fiz a monitoria, a iniciação científica. Quando eu entrei na iniciação científica, eu tinha dentro das minhas atividades a apresentação de trabalhos, em eventos científicos. Eu tinha que apresentar os resultados da minha pesquisa em eventos científicos. Gente, eu estudei tanto para essa apresentação, né? Quando eu consegui passar, o resumo foi aprovado num congresso de enfermagem.
E aí eu estudei tanto para essa apresentação, eu apresentava para mim, apresentava para todo mundo, para minha avó, para um mundo de gente, né, para poder amadurecer com relação à apresentação. Que deu certo, né? Deu tanto certo que eu fui premiada, né? Eu recebi terceiro lugar num congresso científico de enfermagem. O resumo que eu apresentei, ele foi premiado. Então, foi a primeira vez que eu preenchi no meu currículo Lattes uma premiação, né? Depois eu tive a oportunidade de ter outras premiações em relação a artigo publicado, né? Em revista científica, já recebi premiação também enquanto docente do curso de enfermagem, né? E é nesse campozinho que a gente coloca os nossos prêmios. Então, às vezes, a gente acha que a premiação ela é um campo do Lattes que está longe da gente receber. Mas não, na graduação vocês têm a possibilidade. Eu estava apresentando trabalho ali para muitas pessoas, né? Para pessoas, inclusive, formadas, eram enfermeiras, né, que estavam ali também apresentando seus trabalhos científicos, estudantes de pós-graduação, e eu consegui receber um terceiro lugar e preencher esse campozinho do meu Lattes. Então, assim, só para dizer para vocês que estar na graduação também é uma possibilidade, né, de preenchimento, certo? É, isso aí. Texto inicial do currículo Lattes também, vocês podem editar nesse local, como eu falei, e outras informações que vão constar no rodapé do currículo Lattes de vocês. Bom, vamos para a formação acadêmica. Quando a gente vai na formação acadêmica, aparece essa caixazinha aí, tá vendo? E aí você clica na formação acadêmica que corresponde à sua questão, no caso de vocês, graduação, e apertam em confirmar, certo? Na formação complementar, vai abrir também a caixazinha e vocês vão colocar os cursos de extensão, curso de curta duração e outros tipos de formação complementar que vocês têm tido acesso. E aqui existe um campo específico para quem faz o pós-doutorado, né? E ou livre docência, que colocar a titulação de pós-doutorado em evidência nesse outro campo. No caso ainda da atuação profissional, a gente tem que colocar os nossos vínculos. E aí, o Lattes, ele abre a possibilidade de vocês colocarem as instituições que vocês atuam, o enquadramento profissional e o período que vocês estiveram ou estão nesse enquadramento. Quando eu falo de período, você tem a possibilidade aí de colocar, por exemplo, da data de início e permanecer presente até o atual, tá certo? As atividades desenvolvidas, vocês vão colocar, por exemplo, então eu coloquei meu vínculo na Faculdade Santa Casa. Meu vínculo na Faculdade Santa Casa enquanto docente da Faculdade da Santa Casa, certo? Dentro das atividades, eu coloco, por exemplo, eu desenvolvo atividade aí de orientação de TCC, né? Eu faço realização de supervisão de aluno, eu coloco aí nesse local das atividades desenvolvidas dentro do seu vínculo, certo? Então, quando vocês cadastrarem o vínculo, é importante que vocês cadastrem a atividade dentro desse vínculo. Além disso, a linha de pesquisa, que vai vir o caminho, cadastradas como atividades e pesquisa em desenvolvimento, tá certo? Então, vocês colocam também a linha de pesquisa. O campo corpo editorial eu não vou abordar com vocês, porque não seria o caso de vocês nesse momento, nem revisor de periódico, tá? Porque revisor de periódico e o corpo editorial, vocês só teriam oportunidade lá para fazer no mestrado, doutorado, tá? Para poder colocar se você é parecerista, se você não é, certo? E aí vamos para o campo projeto de pesquisa, que é um campo muito importante que vocês precisam aprender a fazer o preenchimento. No campo projetos de pesquisa, vocês devem informar o nome do projeto de vocês, tá? O título do projeto de pesquisa de vocês,
Vocês podem colocar uma breve descrição do que é esse projeto. Então, trata-se de um projeto de pesquisa desenvolvido na iniciação científica da Faculdade de Santa Casa, e aí resumir, né, o que se propõe com a pesquisa, a situação, né, se ela está em andamento ou se ela foi finalizada, o ano de início, o ano de fim. Quando ele está em andamento, ele não pede ano de finalização, certo? Com relação à instituição de execução, vocês vão clicar na lupazinha e clicando na lupa, você vai buscar a Faculdade de Santa Casa, tá certo? Para adicionar. No caso de vocês não terem, por exemplo, forem participarem, acontece, viu, gente? Vocês participarem de um projeto de pesquisa, que ele não é da Faculdade de Santa Casa, é de uma federal que está vinculada à professora, que é sua orientadora. Aí você não encontrou, por exemplo, o nome da universidade, você vai cadastrar uma nova universidade, certo? E qual é o órgão, unidade vinculada a essa pesquisa? É muito importante informar se houver fontes de financiamento, porque projetos de pesquisa onde há financiamento denota uma melhor visibilidade do projeto, porque você tem aí a oportunidade de custeio, né, desse projeto por órgãos é, financiadores, certo? Então, a exemplo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, né, o próprio CNPq, a CAPES, costuma realizar financiamento de pesquisas científicas. Projetos de extensão também é um campo interessante para vocês, onde, do mesmo modo, vocês devem colocar o título do projeto de extensão, colocar uma breve descrição, qual é a situação, instituição de origem, órgão e unidade também. Nesses dois, vocês precisarão cadastrar a equipe executora, tá? Então, não só vocês, mas a equipe executora. E na hora de cadastrar a equipe executora, é necessário que vocês façam o preenchimento do cadastro do nome completo da pessoa, porque eles transformam na opção de citação desse nome, tá certo? Então, precisa ter o nome completo direitinho. Artigo completo publicado em periódico também é um outro campo interessante, importante, porque a pesquisa que vocês vão desenvolver na IC pode, é, pode virar, enquanto produto, um artigo científico e ser publicado. E aí, os artigos, quando eles são publicados, eles são identificados através do DOI, tá? E aí, ou do ISSN. Então, e aí você pode colocar a numeração aí para que a própria plataforma ela busque, certo? Quando o artigo ele foi aprovado, na verdade, você já pode colocar na plataforma Lattes. Então, tem a opção lá, artigos aprovados. Esse artigo aprovado, ele não pede o DOI, tá? Ele não vai pedir esse registro, porque ele ainda não foi publicado. Depois que você transforma ele em publicado, porque vai ter lá o íconezinho, artigo publicado, certo? Ele vai fatidicamente solicitar o número do DOI, tá certo? Nas telas seguintes, vocês vão informar o volume, o fascículo, a paginação, detalhes desse artigo publicado e informar o título do artigo e os autores envolvidos na pesquisa. Esses autores, lembrar de colocar sempre ordem de autoria, tá certo? O artigo aceito para publicação é essa página que eu estava falando para vocês, né? Então, o DOI, ele só vai ser obrigatório a partir do momento que ele é publicado, tá? E aí você deve informar quando for virar essa página, tá certo? Salvar como artigo. Aí ele tem essa opçãozinha, diferente do de cá, tá? E tem a opção, o de cá ele vai ter apenas o salvar. Aqui no aceito para publicação, abre essa aba salvar como completo, porque você vai salvar o artigo quando ele for publicado, olha, ele está publicado, eu clico em salvar como completo, ele pede o DOI fatidicamente, certo? Livro, o capítulo de livro também, ele vai pedir o código do ISBN, ele
precisa do código para identificar, e nas telas seguintes informar o título, autores e editora do livro. Trabalhos publicados em anais de eventos. No caso do trabalho publicado em anais de eventos, vocês vão registrar os trabalhos completos, resumos ou resumos expandidos, né? Então, tem a natureza. É um trabalho completo que foi publicado em um evento, ou seja, um artigo científico publicado no evento. É um resumo científico, né? Lembrando que resumo, conforme normas da BNT, geralmente ele tem uma extensão de 250 a 500 palavras, tá? Ou ele é um resumo expandido, né? Que ele tem aí uma formatação mais específica, solicitada e demandada de acordo com o evento científico que você está tendo a oportunidade de participar, e vocês classificam de acordo com a natureza desse resumo. Abaixo, vocês colocam o título, o meio de divulgação, onde foi publicado esse resumo, certo? Então, se ele foi online, ter colocado o ano da publicação do trabalho em anais de evento, certo? Já a apresentação do trabalho, tá? Então, quando a gente publica um resumo, ele geralmente vem acompanhado da apresentação do trabalho no evento. Ele vai ter que constar lá no item apresentação de trabalhos, tá certo? Então, é um outro item da plataforma Lattes. Seria esse, apresentação de trabalhos ou palestras. Então, foi onde que você apresentou o trabalho? Foi num congresso, no seminário, no simpósio, conferência ou palestra, ou outra opção? Colocar o título, né, do trabalho apresentado, o ano, o meio de divulgação, igualmente, e salvar. Aqui já são trabalhos técnicos que vai envolver pareceres, elaboração de projeto, relatório técnico, que já é um outro nível, vamos dizer assim, né? Quando vocês avançam mais na trajetória acadêmica também. Com relação à patente, também a instituição onde foi depositada esse produto, tá? O número de registro da patente. Vocês podem botar nessa aba também, por exemplo, marcas, tá vendo? Programas de computador que você tenha sido desenvolvido. Nunca se sabe se daqui também vai nascer alguém que goste dessa área, né? Na aba inovação, onde tem projetos de desenvolvimento tecnológico, a gente vai registrar também patentes, projetos e registros em geral relacionados à inovação. A aba concentrações relacionadas à inovação tecnológica e não tanto à ciência, como as abas anteriores, tá? Então, bem centrado em inovação tecnológica nesse campo. E ele é autoexplicativo, ele vai dizer sempre o que necessita para que você cadastre. Alguns campos são obrigatórios, outros não. E aí ele sinaliza quando ele é obrigatório. Quanto à aba educação e popularização, então, por exemplo, texto em jornal ou revista, né, que você tenha produzido. Então, qual é o título do texto, qual foi o meio de divulgação, vocês colocam aí nesse espaço, certo? Participação de eventos, que é o mais comum, participam de muitos eventos, registrar a participação em eventos relevantes das áreas de interesse, junto à participação, registrar a apresentação do trabalho, se houver, certo? Então, lembrem-se que, por exemplo, eu vou num evento científico apresentar um resumo, eu tenho 3 abas para preencher no Lattes. Eu tenho uma aba da participação do evento, então, por exemplo, como ouvinte foi como convidado ou participante, tem que colocar aí, definir, certo? A gente vai ter aí a aba do resumo publicado em anais de eventos e vai ter a aba da apresentação do trabalho para preencher. Tem também a aba de organização de eventos. Então, se vocês participaram de alguma comissão organizadora de eventos, ou seja, vocês estavam numa comissão de secretariado de eventos, comissão de divulgação, né? Enfim, participou do evento enquanto comissão, vocês podem registrar essa colaboração no item organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas, certo? Você classifica qual é o tipo do evento, qual foi o título da sua participação, tudo direitinho, né? Coloca a equipe de apoio da comissão,
se faz parte de coordenação, se fez parte de coordenação de mesa, tudo desse item aqui. Orientações e supervisões concluídas também, esse, esse campo aqui, ele vai ter mais sentido para vocês quando vocês avançarem lá na frente, quando vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de orientar uma iniciação científica, de orientar uma dissertação, uma tese, quem sabe, né? Daqui não saiam algumas pessoas interessadas na área. Aqui, do mesmo modo, orientações em andamento, participação de bancas de trabalho de conclusão, que não é tão longe de vocês, tá? Então, enquanto enfermeiras e enfermeiros formados, então, por exemplo, se vocês tiverem alguma especialização, vocês podem ser convidados para participar de banca de TCC, né? Vocês podem, enquanto enfermeiro e enfermeiras, participar de banca de TCC de graduação também. Então, aqui é o local onde vocês registram isso. Ou dos demais cursos, desculpe, gente, que eu acabo falando da enfermagem, que é do meu local, né? Mas para os demais cursos serve da mesma forma, certo? E aí é importante que vocês treinem isso, tá? Então, que vocês tenham a oportunidade aí de abrir o Lattes de vocês para irem realizando esse treinamento e pensando nas dúvidas, diga, Isis, nas dúvidas que vocês têm, né? E aí eu queria enfatizar que é muito importante vocês também fazerem uma organização dos certificados, né? Então, quando eu trouxe ali os certificados, é importante que vocês organizem o certificado de vocês desde já, porque com o tempo vocês vão virar tipo a professora Luana, que fica louca tendo que reunir material, né, de certificação para poder ter comprovações daquilo que vocês realizaram na trajetória acadêmica. Então, se vocês fazem isso de uma maneira organizada desde então, abre uma pastinha no Drive, coloca os certificados de vocês virtuais, né? Também, se quiserem ter uma cópia impressa, uma pasta arquivo, e vai colocando ali de uma maneira processual, à medida que vocês forem lançando no Lattes, isso não vai virar uma bola de neve, né? E quando vocês tiverem a oportunidade em mãos, né, para poder desenvolver alguma ação que necessite do Lattes de comprovação, vocês não sofrerão com isso, certo? Então, é interessante que vocês façam essa a organização própria desde já da graduação. Diga, Isis. Eu ia mostrar para eles, já separei aqui para eles justamente isso. Eu separei a mais novinha, eu já estou com duas pastinhas dessa aqui, que a gente Ah, compra em massa. qualquer livraria, não vou fazer propaganda não, tá? Mas a gente compra em qualquer lugar. E o que que a gente vai fazer? Vocês estão na graduação. Literalmente, gente, apesar do Drive ser uma função muito boa, e é importante a Uhum. gente também ter no Drive, nem todos os eventos vão te enviar um documento em Virtual. PDF virtual. A partir daí, muitas vezes vão te entregar físico. Então, guardar esses documentos vai fazer muita diferença. Mesmo que vocês imediatamente, vocês recebem e guardem e não joguem, não alimentem de imediato o Lattes de vocês, é mais fácil você pegar essa pastinha, sentar do lado do computador e ir preenchendo o Lattes. Porque você vai olhando os certificados, vou mostrar aqui para vocês. É mais fácil mesmo. Esse daqui é do final do ano, porque eu tenho a outra maior, só para vocês terem noção, É um arquivo, né? é um arquivo, e Eu aí gosto. tem primeiro evento que eu fui na graduação, Sim, sabe? Primeiro CEMOC que eu fiz faculdade na Católica, a primeira semana tem lá. da Católica eu tenho. Mesmo aqueles cursos, por exemplo, eu em algum momento eu fui para um simpósio de ortopedia, que hoje eu não é uma área que eu trabalho, mas na graduação, como eu não conhecia, eu estava conhecendo a minha formação, né, minha área de atuação, eu fui para vários congressos que hoje eu não vou, né? Mas eu tenho lá guardado tudo. Sim. Fui monitora, guardo. Participei da coleta de dados de alguém, pego o certificado, E guardo. outra, um parênteses, você falou, por exemplo, tem processos seletivos, né, em que a atuação profissional, desde a graduação,
ela é importante, eles pedem, né? Então, por exemplo, eu fiz agora um concurso público para docência e eu tive que resgatar meu currículo de monitoria para pontuar. Eu, enquanto monitora, não orientadora de monitoria, né? Então, assim, é Exato. muito importante a gente ter isso muito compiladinho. Você falou, Isis, eu tenho a minha pastinha aqui também, que é um arquivo que eu fui ao longo do tempo fazendo essa organização. Obviamente, hoje em dia eu perco muita coisa, né? Porque como a gente vai produzindo muito, então aí, às vezes chega no e-mail, a gente esquece de baixar, né? Vida de professora não é sensata. Então, já é outra realidade. Mas se vocês criam esse hábito, vocês conseguem ter uma organização minimamente possível para nos currículos da residência, gente, vocês que às vezes têm interesse de fazer uma residência, né, no final da graduação, ter isso muito bem organizadinho desde o início do curso de vocês. Lá na frente, vocês não vão ter trabalho para poder participar do processo seletivo, certo? E acreditem, é, às vezes, não, vai ser só um certificado, né? Um certificado de poucas horas. Claro que a gente precisa depois, ao longo da graduação, começar a pensar nisso, no que a gente está investindo o nosso tempo e às vezes também o nosso dinheiro, tá? Por exemplo, por isso que eu disse para vocês, eu não trabalho com ortopedia, então hoje eu não frequento congressos, simpósios de ortopedia. Então faz todo sentido eu guardar o meu dinheiro para ir para os congressos da área que eu atuo. Mas na graduação, que vocês estão conhecendo as áreas possíveis de trabalho, vocês vão, e se for de graça, vão aí vocês vão também e guardam todos os certificados. Outra coisa, tem muitas plataformas digitais que os cursos são online e gratuitos. Eu tenho Sim, aqui, eu faço, eu imprimo em casa, eu já tenho meu papel cochê aqui do lado da impressora, certo? Por quê? Porque a chance de eu esquecer de imprimir é maior. Então, eu termino de fazer o curso online, eu boto, ele vai me dar o PDF, eu já boto para imprimir dentro da minha impressora mesmo. Não é o melhor dos mundos, mas pelo menos eu já tenho guardado e aí eu garanto esse certificado lá na frente. Quando eu for participar de qualquer processo seletivo, e, gente, como é processo seletivo posterior? Quando vocês já estiverem informados, eles vão, por exemplo, pedir que você anexe o online e na hora que você passar, eles vão pedir os originais. Então, é muito importante que sim. vocês guardem esses certificados todos, tá certo? Então, já vai criando essa pastinha. Muitas vezes até pedem para fazer o confere, como é o nome que eu esqueci agora? Autenticados. As cópias Isso, autenticadas. exatamente. Pode ser que precise Imagine. autenticar em cartório ou uma autenticação por servidor, servidor da instituição, né? Se for um concurso público, por exemplo. Mas é muito importante que vocês já façam isso. E, na verdade, gente, tudo que vocês participam hoje, um professor te convidou para ser monitor, você fez um processo seletivo, você vai participar como monitor de algum evento. Professor, você tem como me dar o certificado? Pede. E isso diz muito sobre, sabe o quê? Sobre lá na frente, quando vocês tiverem de atuar, né? Sobre quem é essa pessoa, né? Porque olha só, o mercado de trabalho ele é muito cruel, né? Você bota o pezinho lá, você não é mais graduando, já não tem uma instituição por trás de vocês, você é o profissional, e ele já espera uma experiência profissional de quem nunca adentrou esse mercado, né? Então, assim, as instituições, elas já pedem isso, elas querem as pessoas mais que preparadas. E como é que eu vou me destacar enquanto pessoa recém-formada, né? Então, vocês têm duas opções. A opção é, vão fazer só dar conta das minhas disciplinas da minha grade ou ser o meu diferencial, ser uma pessoa diferencial, né? E essa pessoa diferencial, ela tem que rechear o currículo, tá? Então, quando a professora Isis fala sobre isso, sobre participar de tudo, é porque às vezes a gente não tem ainda uma noção do específico do enfermeiro, da enfermeira, né, fono, da fisioterapeuta, psicólogo, em que especialidade, que área profissional eu vou querer atuar. E é no caminhar que a gente vai percebendo. Mas é nessa trajetória, nesse caminhar, que a pessoa que vai entrevistar você lá na frente, né, no processo seletivo, ela vai observar, poxa, Clara, Naila, né? Ela foi uma pessoa diferenciada, ela teve interesse de buscar diversas áreas, ela fez várias coisas na graduação,
né? E aí isso pode ser o pilar para você adentrar no serviço, certo? Justamente por essa questão, né? A gente não vai sair da graduação com uma experiência profissional maravilhosa, o máximo assim, um estágio extracurricular a gente consegue, né? O que é diferente de atuar enquanto profissional em si, certo? Então, assim, é muito importante que vocês estabeleçam esse caminho de uma maneira gradual para que não seja um peso lá na frente. Fora a carga horária mínima que é exigida para a formação, né? De atividades extracurriculares. Então, isso também diz respeito ao currículo, certo? Então, E quando a que a gente pensa iniciação científica ajuda bastante, né? Porque já é uma carga horária bastante, alta, bem então termina grande, né? que já ocupa boa parte da carga horária necessária, né? Complementar Complementar. isso. E É. aí, Então, vamos, vamos, conta do horário. Estou pensando vamos. aqui. Só me dê um minutinho, eu vou abrir aqui a página, mas eu preciso de um minutinho para pegar água e ir no banheiro, porque eu já bebi muita. Tá É um certo. segundo. Eu já vou deixar aqui aberto. Já está aberto, na verdade, eu vou projetar, porque ele está dentro do tempo. Me digam aí, pessoal. é, eu vi aqui, vocês falaram, mas deixa eu ver, curso de Se houver enfermagem, tá? alguma dúvida, quiser listar aí por enquanto, tá? Eu vou aqui. Enfermagem. Pior que eu vou ter Ó, que. Naila colocou que ela é tecnóloga já, né? Tá no curso de graduação, tá na pós-graduação, mas tá fazendo. Então você trabalha com o quê, Naila? Exatamente agora. Nayane também colocou aqui o nome completo, queria saber quais são as áreas de vocês. Massa. Eu vou pegar aqui a água e volto correndo, tá? Tá Rapidinho. certo. Todo mundo no campo da enfermagem aqui nessa tarde. Queria lembrar também vocês para o formulário de presença. Quem não preencheu, se possível, preencher, para a gente ter uma noção das pessoas que estão aqui. Ela colocou trabalho com ressonância e tomografia. Você também, enquanto profissional, pode preencher seu Lattes tranquilamente em relação à sua experiência profissional, eventos de radiologia, que participar. Kaela de biomedicina. Ok, então, fora da faculdade de Santa Casa, né? Como você soube do evento da faculdade de Santa Casa? Conta aí pra gente. Retornei. Isis, tudo bem eu apresentar também Vancouver? Se a Eu gente acho que. tá, se Hã? a gente conseguir no tempo, tá tudo certo. Eu acho que Acho, dá tempo. Eu acho que gosto de a turma vai apresentar os dois. gostar. Isso, eu gosto de apresentar os dois, porque dá uma noção da galera, até para artigo científico transformar, né? Depois a ABNT para Vancouver é muito importante. Vamos lá. Então, deixa eu projetar, ver se está certo. Assim, ok. Então, vamos falar sobre as normas técnicas de formatação de manuscritos como um todo, tá certo? Onde eu trouxe a ABNT e Vancouver. Bom, então vamos falar da parte chata do negócio, né? O desespero dos alunos, as pessoas têm uma certa dificuldade de realização e de estruturação das normas da ABNT como um todo. E essa dificuldade ela vem muito aliada à necessidade de fazer algo técnico e que, em geral, não é prazeroso, né? Ninguém gosta de ficar reprisando coisas e fazendo coisas assim que não desperta tanto um interesse. E as normas de citações e de referências é basicamente isso, né? A gente está lá e tem que fazer igual, tá? Por que é importante
formatar, na verdade, né? Por que é importante formatar? Porque existe aí uma padronização, né? São estilos que foram criados dentro da ciência para que a gente tivesse um padrão minimamente, né, acadêmico, de demonstração daquele produto que a gente desenvolveu, demonstração daquela pesquisa que a gente desenvolveu, certo? Então, a partir daí, a gente tem aí um estilo que ele é incorporado à nossa realidade, mas que tem também estilos diversos, outras opções. Não existe só a norma da BNT, tá? A norma da BNT é uma norma adotada pelo nosso país. Assim como a gente tem outras normas, então, estilo APA, estilo Vancouver, que são outras normas utilizadas por outros, criadas em outros países para deixar tudo dentro de um formato aceitável na pesquisa científica, certo? E aí, é interessante a gente aprender não só a BNT, como também o Vancouver. Por quê? Porque a ciência ela é internacional. E o estilo Vancouver é o estilo mais utilizado pelo mundo, tá? Então, é o que é mais prevalente na maioria dos países. Isso significa que, quando a gente tem interesse, por exemplo, de transformar, de encaminhar um manuscrito, tá? Que seria o manuscrito, o artigo que ainda não foi publicado, tá? Ele só recebe o nome do artigo quando ele é aprovado por pares. Quando a gente tem interesse de enviar um manuscrito para uma revista científica, essa revista, ela quer que esse manuscrito ele seja visualizado e lido por diversas instâncias, diversos locais do mundo, tá? E por conta disso, o estilo que ela vai colocar seria o estilo de maior interesse, né? Para essa visualização. E que, em geral, acontece esse de utilizar o Vancouver, tá? Então, em geral, a gente termina fazendo dentro das normas brasileiras, por exemplo, os nossos TCCs, os nossos relatórios técnicos, e transformando para Vancouver depois. Aí você pode me questionar, então por que a gente já não adota logo o Vancouver, certo? Então, isso é uma questão mesmo de identidade, tá? Então, primeiro trazendo que é uma questão de identidade. Uma outra coisa é o estilo ABNT também nos ajuda com relação à organização das referências de uma maneira mais facilitada que o Vancouver, tá? Mas é, o nosso desenvolvimento tecnológico ele é tão grande que hoje, por exemplo, a gente já tem alguns aplicativos, tá? Que são gerenciadores de referências. E nesses aplicativos a gente tem a possibilidade, por exemplo, num passe de mágica, de clicar no botão e transformar tudo que está na BNT em Vancouver e vice-versa, tá? Então, por exemplo, eu cito para vocês estarem aí pesquisando, acho interessante, inclusive o meu mestrado, eu arrumei a minha pesquisa do mestrado, o meu trabalho de conclusão do mestrado, que é a dissertação, toda com um gerenciador de referência, tá? Que foi o Mendeley. Isso facilitou muito na minha vida, porque é um recurso onde eu estou lendo ali um artigo que me interessa, eu clico no íconezinho do Mendeley, ele já cai dentro do meu banco de dados, né? Ali eu faço a leitura, faço pintura, escrevo registros e também eu tenho a possibilidade de simplesmente abrir o meu Word, clicar no botãozinho e aparecer a referência pronta, tá? Então, o tabulador de referência, ele nos dá esse auxílio, esse aplicativo. Então, o Mendeley é uma possibilidade para vocês, o EndNote também é uma possibilidade, o Zotero, certo? Então, tem vários que vocês podem, inclusive, assistir videozinhos no YouTube para aprender a utilizar. Então, já que a gente tem essa coisa maravilhosa tecnológica, por que a gente ainda anda aprendendo sobre a BNT? Porque é necessário a gente ter uma noção, até para saber se está certo ou está errado, né? Ou se às vezes assim, por exemplo, o Bender, ele tem umas falhinhas dentro da tabulação, quando, por exemplo, ele não consegue buscar todas as informações do texto que você leu, né? Porque ele tira diretamente do texto, tá? Então, é necessário fazer, às vezes, alguns ajustes. Então, é essencial que a gente tenha uma noção.
Obviamente, toda norma técnica ela deve ser seguida, e para ser seguida, a gente precisa reproduzi-la para ficar direitinho, tá? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é uma noção, mas basicamente, se vocês pegarem a norma, então, por exemplo, a 6023, que é a norma técnica de citação da ABNT, a gente vai lá na 6023, abre o documento, ele te dá todos os exemplos. Se você quer citar um artigo, é dessa forma. Se você quer citar uma entrevista, é dessa forma. Se você quer uma página na internet, é dessa. Ele monta a referência para você, ele mostra a referência como é, e você só precisa reproduzir. Agora, do local que eu estou, de professora, orientadora de TCC, professora que assiste muitas apresentações de bancas e professora que também trabalha nessa área científica como um todo, eu observo que o desinteresse em relação à utilização da norma é que faz o aluno pecar na hora da apresentação do trabalho, né? Então, em geral, não adianta a pessoa falar, a professora falar, olha, não está na norma da BNT, se a pessoa não se dedicar a fazer, a construir da forma com que está lá. Então, nós temos aqui o modelo ABNT. Como é que funciona esse modelo ABNT? O modelo ABNT é um sistema autor-data, tá? Então, eu vou sempre na citação, ou seja, eu escrevo lá um parágrafo embasado no material que eu fiz leitura, certo? E eu preciso citar Marx, que foi o texto da minha leitura. Então, ao final desse parágrafo, eu vou colocar, abrir o parênteses e escrever Marx, que é o nome do autor, tá? Mais especificamente o sobrenome desse autor, vírgula 2006, que é o ano de publicação. Então, a gente vai ter que utilizar esse sistema. Então, cita-se o autor pelo sobrenome, né? Em minúsculas, tá, gente? Ficou aqui maiúscula, mas na verdade é minúscula, porque a gente teve uma atualização 2022. E agora eu tô meio esquecida se foi 2022 ou 23, né? Teve uma atualização da ABNT de citação, e essa atualização mostra que a gente deve colocar o sobrenome em minúsculo, tá? 2023, obrigada, Isis. Um sobrenome em minúsculo, entre parênteses, seguido do ano de publicação, tá? Então, só a primeira letra do nome maiúsculo, certo? Com relação. é, Quando a gente quer, por exemplo, fazer essa citação dentro do próprio texto, que é uma opção também, porém eu vou fazer uma ressalva com relação a essa opção, tá certo? A gente vai fazer da mesma forma, né? Em minúsculo com o ano, só que dessa vez o ano entre parênteses, e lembrando que quando ele faz parte da sentença, a gente está dando um destaque para essa autoria, tá? Então, assim, em geral, quem a gente deve colocar, né, em evidência dentro do texto, tá? Bom, quando a gente pensa na pesquisa científica, que vai para a revista, o artigo, em geral, as revistas científicas, elas não aceitam que a gente coloque o nome do autor dentro do texto, porque no estilo Vancouver, a citação, ela é numérica, tá? Então, ao invés de vir, por exemplo, o nome do autor entre parênteses, vai vir um númerozinho, e esse número vai corresponder à referência lá embaixo, certo? E aí eles pedem que não se destaque no texto qualquer autoria, né? Salvo em situações em que essa autoria seja referencial teórico, tá? Isso significa que o que é um referencial teórico? É justamente o autor que é a lente do trabalho de vocês, que você utilizou para a análise completa do trabalho, né? Que é um teórico que vai falar sobre o assunto, né? Então, esse autor embasa o texto completo de vocês. Aí eles permitem que a gente cite dentro do texto, certo? Isso no Vancouver. Na ABNT não existe essa especificidade. Entretanto, como se propõe colocar
o trabalho nas normas depois do Vancouver para publicação, eu sugiro que vocês evitem esse tipo de citação, certo? Porque vai dar mais trabalho retirar de parte a parte da sentença que você cita o autor para poder ajustar conforme o Vancouver, certo? Então, eu sugiro que não coloque. Em geral, eu também digo para vocês que é mais interessante a gente colocar dentro dessa sentença os autores que são renomados sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu vou citar Paulo Freire, tá? Aí faz sentido colocar Paulo Freire, mas me citar Campos dentro do texto é trazer um destaque a uma autoria que ela ainda não é tão reconhecida assim, sabe? Então, é interessante que vocês tenham esse cuidado com a citação dentro da sentença, certo? Acho que eu passei demais. Bom, e aí a gente tem que lembrar de algumas questões. Quando eu tenho, por exemplo, às vezes eu faço a leitura de dois artigos ou dois trabalhos que seja, em que o autor, que são de um mesmo autor, tá? Então, é mesmo autor, é do mesmo ano, entretanto, são textos diferentes. O que eu faço com isso? A gente vai utilizar o identificador A e B, certo? Esse identificadorzinho, ele vai constar lá nas referências e a gente vai ter a possibilidade de identificar quem foi o primeiro citado, o primeiro texto citado e o segundo texto citado, certo? Quando nós temos coincidências de sobrenomes, então, às vezes, a gente tem duas pessoas diferentes, certo? Cunha, são duas pessoas diferentes, com um texto, né? Porém, a gente quer citar os dois e a gente precisa identificar que essas pessoas são pessoas diferentes. Então, o que é que a gente faz? A gente vai colocar aí, né, a letra referente ao nome da pessoa. Então, Cunha, vírgula, ponto, vírgula, e o ano de citação, assim, do mesmo modo a outra pessoa, certo? Bom, quando nós temos dois e três autores, dentro do texto, na sentença, a gente faz dessa forma, por exemplo, Chartier e Ebrard, 1995. Aqui eu destaquei a página. Hoje a ABNT, ela discorre que a página ela é facultada, ela não é bem obrigatória, mas antigamente a página ela era obrigatória, principalmente em citações diretas, certo? Então, a gente pode colocar a página aí para identificar o trecho que a gente está citando. E aí, quando tem dois autores, a gente coloca o izinho, coloca o ano, bam, e continua. No três autores, Fleury, vírgula, Oliveira, sempre os sobrenomes, né? E aí traz o ano de publicação. Chamando atenção aqui, por exemplo, embaixo do Júnior, que Júnior, filho, não é sobrenome, tá? Então, a gente tem que colocar o sobrenome certinho, seguido do Júnior, filho, tá? Neto, para poder identificar a pessoa. Quando a gente tem obras diferentes de um só autor e a gente vai fazer a citação em um mesmo parágrafo, então a gente bota o sobrenome e separa os anos entre vírgulas. Obras diferentes com dois autores e mais, né? A gente coloca aí separado por ponto e vírgula o nome dos autores, tá certo? Para poder listar esses autores. Quando a gente tem mais de quatro autores, certo? A gente vai utilizar o termo et al, né? Que é uma siglazinha em latim, que a gente informa que tem mais pessoas envolvidas ali, certo? Então, a gente traz Fontinato et al, significa que Fontinato é o sobrenome do primeiro autor, mas tem mais de quatro autores aí, para além de quatro autores, né? Ultrapassa três autores. A gente vai ter mais aí sendo citado. Do mesmo modo, se for dentro do texto, certo?
aqui para a gente falar como se faz a citação, certo? É, é importante a gente saber que antigamente a ABNT trazia que as citações dentro do texto tinham um limite de 3 linhas, tá? Entre aspas. Do mesmo modo, quando se ultrapassava as 3 linhas, a gente colocava essa citação direta, tá? Nesse caso, citações diretas que levam as aspas, em destaque com recuo, certo? Com espaçamento simples e sem aspas. Então, houve agora algumas mudanças. Com relação à página, eu já disse para vocês que ela vai ser opcional, mesmo na citação direta. Então, antes a gente colocava SA 2000, página tal, que era a página referente ao trecho da citação direta. Hoje ele já traz como opcional, certo? E nas citações com 4 linhas e mais, também designada a citação longa, pode vir em parágrafo próprio, com recuo de 4 centímetros da margem à esquerda, pela régua do Word, e o corpo da letra ele é menor do que o texto em espaçamento simples e sem aspas. Eu acho que vocês já devem ter visto isso muito em livros, né? A gente traz como essa norma agora opcional também, tá? Então, ele pode vir todo dentro do texto. Bom, então sobre as citações, a gente tem essas opções. Lembrando que a citação direta é aquela citação, só reforçando, tá, gente? É a citação que a gente pega ipsiliter da autoria, e a indireta é aquela, ela precisa estar destacada entre aspas, tá? Para você ela se configurar uma citação, senão ela vai se configurar plágio. E a citação indireta é aquela que eu faço a leitura, estruturo o texto com as ideias. Porém, eu não faço um texto igual ao do autor, tá? Esse texto aí é um texto elaborado pela nossa autoria com as concepções da leitura que eu fiz, certo? Então, essa é a citação indireta. Em relação à forma de estruturar as referências, tá? Então, como eu falei para vocês, as normas de referências da BNT, ela é trazida conforme exemplos, vai ter os exemplos lá todos bonitinhos, de acordo com suas normas, certo? E aí vocês vão reproduzir pontos importantes. A BNT, por exemplo, ela diz que essa última, o nome do autor, né? Ele vai, na verdade, assim, ela vai vir organizada recuada à esquerda, as referências, vai vir organizada por ordem alfabética, certo? A gente vai começar sempre a referência com o sobrenome do primeiro autor, tá? Seguido do nome. E quando eu tiver mais de um autor, a gente vai separar esses autores entre vírgulas, entre ponto e vírgula, tá? Então, a gente, por exemplo, se tivesse Chavinato, Idalberto e Campos, Luana, a gente separaria os dois com um ponto e vírgula, certo? E nessa organização, que ela vai vir lá em ordem alfabética, vai vir sempre esse sobrenome seguido do título do trabalho, né? No caso de livro, esse título vem em destaque. Se vocês observarem na BNT, cada coisinha ela vai vir com um destaque diferente, tá? Cada exemplo vai vir com um destaque diferente. Então, no livro, o que vem em negrito é o título do livro. Já, por exemplo, no artigo científico, o que vem em negrito é o título da revista, certo? O nome da revista. E aí a gente bota a edição, o local onde foi publicado, seguido de 2 pontos, e a editora, seguido do ano. Também, como a gente utiliza muito a via virtual, a gente deve colocar o disponível em, com o link de acesso, e o acesso em, que é quando você acessou, tá? O acesso em vem seguido dos 2 pontos, basicamente ali você vai colocar a data, o mês abreviado, então
fevereiro, FEV, tá? Janeiro, JAN, ponto e o ano em que você realizou a consulta, certo? Então, é a data e ano que você realizou a consulta. Na monografia, a gente vai ter também destaque o título da monografia, então é bem parecido com o livro. Só que observe que nesse exemplo aqui do livro, eu botei Chavinato e o nome completo e Dalberto. Aqui embaixo, o nome está aparecendo dessa pessoa de Gomes abreviado. Qual é que eu uso? Tanto faz, tá? Então, ela não estabelece uma norma específica. Algumas pós-graduações recomendam uma forma de apresentação em detrimento da outra. Então, por exemplo, lá na Escola de Enfermagem da UFPA, como a publicação, uma, a gente tem, na verdade, uma construção sobre gênero em relação à nossa categoria profissional muito forte, né? E aí, querendo chamar a atenção das autorias relacionadas à pesquisa, a pós-graduação determinou lá que a gente deveria colocar o nome da pessoa por extenso, sem abreviar, para chamar atenção que a maioria das literaturas utilizadas são publicadas por mulheres, tá certo? Observe que nesse exemplo aqui de monografia, a gente tem organizadores envolvidos, tá vendo? O título vem em negrito. Ah, e quando eles colocam o in, significa que tem esse capítulo aqui, Imagens das Juventudes na Era Moderna, no livro tal, entende? Então, por isso que a gente tem os autores aqui em cima, referente ao capítulo, abaixo eu encontro os autores organizadores da literatura. O artigo científico, a gente segue um pouco a mesma linha, só que a gente precisa colocar o volume, o número, o intervalo da paginação, tá? Ano de publicação e onde está disponível e quando foi acessado. Legislação, a gente dá destaque, por exemplo, numa lei ao diário oficial, tá? Então, tudo lá tem informando direitinho, e existem variações em relação a legislações e adaptações também. Então, por exemplo, manuais do Ministério da Saúde são adaptações dentro da citação de legislação. Bom, a BNT, basicamente, o que mais chama atenção, o que mais vocês vão utilizar são essas, entretanto, é que eu já enfatizo para vocês que é essencial que vocês confiram na norma como se faz a realização da estruturação. E ali é basicamente uma cópia. Você vai copiar, reproduzir, na verdade, da forma com que está lá. Depois a gente tem as citações do modelo Vancouver. No modelo Vancouver, diferente da BNT, que a gente tem uma ordenação por ordem alfabética, elas vão ser numeradas consecutivamente com os algarismos arábicos sobrescritos. Algumas revistas vão pedir para colocar entre parênteses, outras não, tá? Então, às vezes, você botou o numeral sobrescrito entre parênteses e às vezes a revista ela não quer que você coloque, tá? Mas o Vancouver, ele recomenda entre parênteses. E quando forem sequenciais, vai indicar o primeiro e o último número separado por hífen. Como é isso, Pro? Então, exemplo, a gente tem aqui, ó, essa referência, quando a gente tem assim um texto escrito e no final aparece o númerozinho 1, tracinho 4, significa que eu citei naquele parágrafo a referência número 1, 2, 3 e 4, em sequência, certo? O outro exemplo aqui, ó, quando está intercalada, deverão ser separados por vírgula. Então, por exemplo, eu citei a referência 1 e 2, ela vem separada por hífen, que é sequência. Vírgula 4, porque significa que eu citei a 1, 2 e a 4, certo? Então, é assim que aparece lá no final do texto. E aí, alguns exemplos para vocês. Então, observe a diferença da BNT. No caso da BNT, a gente vai botar o sobrenome, vírgula, nome. Aqui a gente não bota, a gente bota Allen G. Ponto, certo? Título, o nome da revista, o ano de publicação, e aí vem a partezinha do volume, do número,
com relação e a página, tá? Com relação à publicação. Então, 92 aqui corresponde ao volume em que foi publicado esse artigo científico. O 2 corresponde ao número em que foi publicado. E depois dos dois pontos, vocês têm a paginação. Diferente também da ABNT, no Vancouver, a paginação, ela vem, né, de uma maneira que se omite as casas decimais quando a gente pensa na sequência, tá? Então, por exemplo, 236 hífen 41 significa que é da página 236 a 241. Nas referências Vancouver, desculpa, gente, que eu tô numa torcida. Na referência Vancouver, a gente só usa o termo etial quando a gente ultrapassa 6 autores, diferente da BNT, que vocês sabem que o limite são 3, certo? E aqui a gente segue da mesma forma, tá? E observe que são separados por vírgula e não ponto e vírgula. Então, aqui é um exemplo de artigo cujo autor é uma organização, por exemplo, a American Diabetes Association, então, Diabetes Update, que é o título, né? Onde foi publicado, o ano de publicação, é um volume suplementar, tá? Livro padrão com autor pessoal, olha só aqui, ó, livro do mesmo modo, é bem semelhante da ABNT, certo? E aí, outra coisa que chama atenção de diferente da BNT é que no Vancouver não tem marcadores, não tem negrito em qualquer lugar, tá? Então a gente escreve tudinho sem o negrito, tá certo? E aí eu saliento para vocês, eu vou fazer o meu projeto de C, eu já penso em já fazer direto do Vancouver. A minha sugestão seja que não, principalmente por um motivo. Porque é interessante a gente já ter a BNT. Lembrem que na BNT vocês colocam lá o nome do autor no final do parágrafo. E aí, quando vocês têm uma versão da BNT e tem uma versão do Vancouver, qual é o ganho que você tem? Ao enviar esse artigo para a revista vai avaliar, o trabalho de vocês serão avaliados por doutores e doutoras na área de expertise, tá? E aí, ao ser avaliado, esse pessoal, ele vai emitir um parecer. A avaliação por pares, que chama, né? Então, não existe aí uma conversa entre esses pareceristas, né? Esses pareceristas fazem de uma maneira isolada essa avaliação. Quando vocês recebem o parecer, você recebe o parecer de todos eles. E aí é natural, gente, vir com muitas críticas. É engraçado que os meus alunos desses sempre se queixam que nas orientações, toda vez eu peço para melhorar um pouquinho e ter mais crítica, nananã, nananã. Só que entendam que todo o processo de estruturação de trabalho científico, ele vai necessitar de um olhar, de uma análise crítica a partir da lente daquela pessoa. Então, às vezes, você enxerga por uma ótica, outra pessoa enxerga por outra, te dá sugestões para melhoria, para aprofundamento. Então, o trabalho técnico-científico, ele não vai se encerrar apenas no momento que você diz, opa, acabei de escrever. Não, porque a gente vai ter pessoas que avaliem. Nesse processo de avaliação, ele pede para mudar várias coisas no trabalho. Nessa mudança, pode vir retirar a referência, acrescentar a referência. E aí, quando você tem isso só na versão Vancouver, começa a embolar a situação. Porque se você tira uma referência, você mexe na ordenação das referências. Então, ter a versão ABNT lhe ajuda no desse processo de avaliação que o seu trabalho vai ter. Porque aí você vai ter a possibilidade de ter ali, né, imprimir o seu trabalho na BNT e conferir as suas referências e mexer nas suas referências com segurança, minimizando os erros, sem a possibilidade de esquecer de fazer a citação de alguma autora ou autor, certo? Então, é interessante que vocês tenham essas duas versões. E é basicamente isso que eu venho para trazendo para vocês.
Legislações, no caso do Vancouver, ele vem de modelo adaptado, tá? Então, é parecido também com a BNT, mas é uma adaptação. E esses são os principais elementos que vocês precisam saber sobre as normas técnicas de formatação de um trabalho científico, certo? Os demais, fonte, os espaçamentos, né? Essas questões, elas são muito bem estabelecidas pelas regras do programa que vocês vão estar inseridos. Então, deve existir, por exemplo, a regra associada à iniciação científica de vocês, assim como deve existir a regra dos programas de pós-graduação, onde se determina alguns limites. Então, necessariamente, isso não é engessado, tá? Então, existe um modelo, por exemplo, ABNT, fonte, você pode utilizar Times New Roman ou Arial. Mas, de repente, a Santa Casa resolveu que o Time de Roma deve ser adotado para iniciação científica. Então, vocês devem formatar todos nesse mesmo estilo, certo? Assim como pensar também nas estruturas e modelos de capa, contra capa, que são outras coisas que são também determinadas pelas instituições. Pronto, Isis, é basicamente isso que eu queria falar para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas que queiram tirar, o momento é agora. E aí, pessoal, alguma dúvida? Nós estamos fazendo a gravação. Vamos ver se fica disponível lá no canal do YouTube, tá certo? E aí, tem alguma dúvida em relação à utilização das normas? Acho que deu para entender que essa utilização das normas, né, seja ela BNT ou Vancouver, são necessárias para que a gente siga o fluxo da escrita Isso. acadêmica e da escrita científica, né? É importante para o leitor que existe uma padronização também, porque melhora muito a experiência de leitura. Um texto bem formatado, um texto onde você sabe onde encontrar os itens, né? Então, por exemplo, quem foi da onde tirou essa informação? É muito fácil, porque você vai seguir a numeração no Vancouver ou o autor data no ABNT, e isso facilita muito a vida de quem está lendo, dá uma experiência muito mais agradável à leitura. Claro que existe, né, nesse momento inicial, uma certa dificuldade da gente pensar que eu tenho que compor o texto, né? Então, eu utilizo bastante do meu cognitivo para ler os artigos, ler os textos, refletir sobre eles e, a partir daí, escrever o meu próprio texto. E ainda assim, pensar que eu tenho que colocar isso dentro de uma normativa. Então, Uhum. esse início não é fácil, e não é fácil para vocês, e não é fácil nem para os pós-graduandos, tá? Sim. Por isso, de fato, existem hoje recursos tecnológicos que tendem a ajudar a nossa vida, mas como a professora Luana trouxe, é importante que vocês saibam para que a gente não fique refém de uma máquina. E se a máquina errar, eu não consigo visualizar porque eu não conheço o que eu devo fazer, tá? Então, é muito E que importante, pode, e né? acontece de errar. Acontece. É, Então, é uma coisa que facilita muito, entretanto, acontece muito de errar. Precisa estar tudo muito bem direitinho, cadastrado, daquela referência para ele fazer a transformação de maneira adequada, certo? e vai Isso é uma facilitar coisa. muito a vida de vocês. Ter essa base, não precisa ninguém virar nenhum especialista em ABNT em Vancouver, mas ter uma base, porque vai mudar a trajetória de trabalhos ao longo da graduação. Agora, nós duas aqui, professoras, eu recebo um trabalho formatado, já me dá uma impressão muito melhor desse aluno. Ele teve mais zelo, mais Uhum. na confecção daquele meu trabalho. Às vezes eu pedi um fichamento, mas ele me dá um fichamento muito bem organizado, às vezes com capa, folha de rosto, e isso de fato muda a impressão que a gente tem daquele aluno que passou um tempo, né, da vida dele se dedicando àquele trabalho, mas ainda a forma com que aquele trabalho vai ser entregue. Uhum. Então, juntando, né, essas duas oficinas que a gente teve hoje, então, inicialmente, currículo Lattes,
né, que é muito importante para graduandos e posteriormente na vida profissional acadêmica de vocês. E agora a BNT, que vocês vão utilizar desde o primeiro semestre até o final da vida acadêmica de vocês também. Então, assim, foram duas ferramentas muito importantes, significativas, de uso atual e muito e contínuo ao longo da formação de vocês. A gente espera que tenha sido enriquecedor, tá? E aqui a Sim. gente ainda pode, a gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser tirar alguma dúvida, dividir alguma experiência, estamos aqui. Mas ficaram tão caladinhos, né? Tão caladinhos. Verdade, ficaram calados, mas espero que atentos, não impactados, né, com a quantidade de informação. Faz parte, tá certo? Ninguém sabe mexer de imediato no currículo Lattes, ele tem muitas abas e muitas opções, porque ele dá a possibilidade de cadastramento de várias produções acadêmicas, e aí o fato de ter várias opções termina que assusta. Mas é mexendo de fato, espero que Fazendo aos vocês pouquinhos. fazendo aos poucos e sempre atualizando. Pegue as dicas do que eu trouxe aqui, de fazer a pastinha, né, de ter esse hábito de guardar. Lembrando, não precisa ser de imediato essa atualização do currículo Lattes, É mas isso. volta e meia, pega a pastinha, senta do lado do computador e faz essa atualização do currículo Lattes. Para as inscrições, por exemplo, na iniciação científica, são muito importantes que o currículo Lattes esteja com a atualização mínima de pelo menos dos últimos 3 meses. E isso é comum também para outros processos seletivos fora dos campos da Faculdade de Santa Casa, tá? Então, por isso que a gente colocou isso dentro dos editais da iniciação científica. Então, é importante que a gente não deixe assim, por exemplo, o currículo Lattes de 2022. Nossa, com certeza essa pessoa já foi para outros eventos, participou de outras coisas, às vezes até mudou de curso, né? Então é importante essa atualização para que o nome de vocês esteja sempre possível de ser encontrado. Inclusive, o currículo Lattes é acessado pelo Google, tá? Então, colocar o nome completo, você consegue informações do currículo Lattes através do Google. Então, se tiver muito desatualizado, as informações que estão disponíveis publicamente em relação à sua vida acadêmica também vão estar desatualizadas. E isso para processos seletivos, para entrevistas, para alguém que quer conhecer a sua trajetória acadêmica pode não ser interessante. Isso, perfeito. Eu ia falar justamente isso da questão do currículo para a seleção. Porque às vezes assusta, é o que você falou, né, Isa? Assusta a quantidade de abas. Se a pessoa pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo para seleção, eu não vou fazer isso aí nunca. Não, gente, se acalmem, vai dar tudo certo. E só precisa realmente ter um cuidado com esse momento inicial mesmo, né, dos 3 meses para poder fazer a seleção. Então, deixa eu olhar aqui o chat mais uma vez. Então, se a gente não vai ter nenhuma dúvida aqui, com alguma experiência, então acho que a gente pode ir finalizando a nossa tarde. Sim, eu vi aqui nas respostas do formulário que alguém colocou que espera que tenham outros eventos como esse. A ideia, sim, que a faculdade, né, se junte para ter mais eventos como esse, sim, com o objetivo de fortalecer a nossa comunidade acadêmica em relação a todos os instrumentos, habilidades, competências necessárias para a construção do currículo acadêmico e mais ainda, né, construção do profissional. Então, sim, estamos planejando muitas coisas, estamos agora mais próximos do final do semestre, né? Mas esperem muito mais eventos para o próximo semestre 2024.2. Agradeço, né, em nome da Faculdade de Santa Casa, a presença de todos vocês. Professora Luana, muito obrigada também por deixar a palavra para você se despedir. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela trazer a sua experiência, o seu conhecimento para o nosso corpo de discentes.
Para mim é sempre um prazer, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo, viu, gente?